Olha, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos e de performance. A resolução gerou polêmica e dividiu opiniões. Mas o fato é que, com essa decisão, o CFM alerta a população sobre as consequências do uso dessas substâncias. A forma física é de fazer inveja a muitos praticantes da musculação. E não tinha como ser diferente para o fisiculturista que precisa suar a camisa na busca pelo chamado corpo perfeito. Uma dedicação que rendeu a Evandro uma carreira com alguns pódios. Competi desde 2014, depois competi em 2020, 2017 também, e a última foi agora em dezembro, em Natal. Fiquei em segundo colocado lá em Natal. Os treinos diários, uma dieta balanceada e muita disciplina proporcionaram uma grande transformação física. Olha aí, Evandro aos 19 anos. Mas para conquistar os resultados desejados, ele confessa que no passado também recorreu ao uso de anabolizantes. Pelo meu biotipo e minha genética dificultar muito esse ganho de massa muscular e o meu esporte precisar disso para isso, então eu tive que recorrer a esses recursos. Eu pesquisei bastante, busquei informação tanto na internet, na literatura científica, como por meio de médico e ter o acompanhamento médico, né? O que de fato vai diferenciar se isso vai ser prejudicial ou não é o acompanhamento médico por meio de exames de imagem laboratoriais. Aí você tem uma segurança de fato se aquele recurso está fazendo bem ou não para você. O processo natural e lento na busca de um corpo mais musculoso é a desculpa de muitos para o uso de anabolizantes. Essas substâncias que proporcionam um resultado mais rápido trazem também inúmeros riscos à saúde. O problema é que se tornaram uma febre entre praticantes de atividades físicas, tendo inclusive o aval de médicos. Mesmo com acompanhamento profissional, o uso indiscriminado, sem a real necessidade do paciente, não elimina os riscos dos efeitos colaterais. Uma das principais preocupações, que na maioria dos casos vai acontecer, é que são pacientes jovens e muitas vezes não tiveram filhos ainda. Então, a infertilidade é um problema, a atrofia, né, do testículo, porque o testículo é uma glândula, né, que produz testosterona, e se sua própria glândula não está produzindo testosterona, ela vai atrofiar. Né? Então, há uma supressão do eixo da nossa produção natural, né, do homem de testosterona quando está usando anabolizante, que são doses extras, bem mais altas do que a dose terapêutica. Fora isso, pode dar ginecomastia, que é o aumento da mama, né? Fora a infertilidade, a atrofia, né, que a gente já falou de testículo, e várias outras manifestações sistêmicas, como as cardiovasculares, né, insuficiência cardíaca. No Covid tiveram casos, né, inclusive de infarto em pacientes jovens, muitas vezes estavam usando anabolizantes, né, então há risco de aterosclerose, né, de infarto agudo do miocárdio mesmo. A crescente do número de pacientes jovens com essas sequelas graves provocadas pelo uso desnecessário de esteroides levou o Conselho Federal de Medicina a publicar uma resolução. Ela proíbe o uso dessas substâncias para fins estéticos e de performance. Desde há muito tempo que se observa um abuso do uso de anabolizantes, de esteroides, não é? Nesse sentido de performance melhorada, de aumentar a musculatura, enfim, de aspectos simplesmente estéticos. Isso estava num crescente vertiginoso. Por conta disso, muitas sociedades, vista por médicos que são especialistas, como de ginecologia, medicina do esporte, endocrinologia, cardiologia, gastro, entre outras, como por exemplo também urologia, notavam que no consultório atendiam pessoas com problemas sérios por uso indevido de anabolizantes. Apesar de admitir o uso dos hormônios sintéticos, Evandro não discorda da proibição. Quando o CFM tomou essa decisão, foi para dizer, você está disposto, você, indivíduo, está disposto a correr o risco de tomar isso? Né? Não é uma questão de ser contra isso, é assim de alertar a população que existem riscos e se você está disposto ou não, claro que seu médico tem que esclarecer isso aí. Doutora Nara, que vê na prática os males provocados pelas substâncias anabolizantes, também é favorável à decisão. Eu acho uma posição sábia, né? Até porque, independente de ser médica ou ser vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Paraíba, como cidadã, eu me preocupo eu tenho filhos adolescentes, né? Então, eu me preocupo com esse padrão que estão querendo deixar as pessoas de uma mesma forma, com uma mesma forma física, né? Onde, na verdade,
a questão da autoestima se basear apenas numa aparência física. Isso é muito preocupante, entendeu? Porque o paciente não tem deficiência, né? E acaba utilizando para ficar dentro de um formato que às vezes ele pode até nem se agradar, mas é o que agrada a sociedade. Então, como não é isento de risco, né? A gente tem risco sim, pode falar o que for, mas a gente sabe que tem risco. É preciso que a gente barre, porque está em uso indiscriminado e não para aqueles que necessitam. Então, para você melhorar do ponto de vista estético, tem várias outras coisas que podem ser feitas, né? Os profissionais que continuarem receitando anabolizantes ou esteroides que não sejam para tratamentos de saúde, como a reposição hormonal, podem até ter o registro profissional cassado. Já começamos a receber alguns tipos de denúncias sobre essa abusividade e o que é que pode acontecer a partir daí? Chamar o médico para saber se houve vestígio de infração ao Código de Ética Médica. Tanto alguém da sociedade pode vir aqui no Conselho e fazer a denúncia por escrito, ou se nós soubermos de algum caso realmente muito intenso que está, aí nós também podemos abrir uma sindicância que a gente chama ex officio. Se a gente tem vestígio de infração ao Código de Ética Médica, então é aberta a sindicância, e essa sindicância, adiante, é aberto um processo ético profissional. Aí,